Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 43. Projetos de peças mecânicas. Vamos agora aprender a projetar e desenhar porcas mecânicas quadrangular, hexagonal, triangular e octogonal, utilizadas nos campos industriais. Construindo porcas 1. Circunferência, seus derivados. Estudos e construções. Relembrando a observação anterior, quando destaquei a necessidade de se rever assuntos já estudados em aulas anteriores, como polígonos escritos, divisão de circunferência, que facilitará nossos estudos também para essa aula, ok? Circunferência e círculo. Assuntos já vistos e estudados durante as aulas 9 e 9A. A seguir, vamos desenvolver estudos sobre porcas mecânicas, suas definições e funções, projetos e construções dos tipos quadrangular e hexagonal. E, por fim, traçaremos seus acabamentos passo a passo. A seguir, mais dois tipos, a triangular e a octogonal. Vamos lá. Estudos e projeções. Peças mecânicas. Observe dentre tantas, 3 modelos de porcas hexagonais utilizados no dia a dia. A seguir, suas definições e seus traçados. Circunferência. Porcas mecânicas. Definições. As porcas mecânicas são elementos de ajustes e fixações em conjuntos com seus parafusos correspondentes. Existem alguns tipos de porcas de fácil manuseio, as chamadas borboleta, com abas bem salientes em sua superfície, facilitando seu aperto manual. São utilizadas em arcos de serra, estantes de equipamentos musicais e etc. Temos também as do tipo porca redonda cega. Seu mecanismo acontece através de uma fenda na parte superior, onde proporciona ajustes melhores em suas fixações, sem deixar espaços ou folgas. Elas são encontradas em eixos de máquinas, fixações de rolamentos automotivos e etc. E para completar as tidas como porcas redonda com furos radiais e roscas côncavas ao centro, com 4 furos paralelos, semelhantes aos flanges simples de 4 e 8 furos, estudados anteriormente, contendo encaixes próprios para uso de presilhas, evitando que as mesmas se solte com vibrações. Construindo porcas mecânicas. Vamos agora desenvolver os traçados de 2 porcas, uma quadrangular e outra hexagonal. Como não poderia de ser, relembraremos mais uma vez divisão de circunferência, polígonos escritos em 4 e 6 partes de medidas iguais. Em seguida,
finalizaremos com seus acabamentos. Primeiro passo. Observe seu enunciado. Dados duas circunferências de raios iguais a 3,7 centímetros, igual a x, dividir em 4 e 6 partes de medidas iguais e desenhar duas circunferências concêntricas ao final, com os raios x e x'. Exemplos. Primeiro passo. Vamos lá. Definir os dois pontos centrais. Vou trabalhar primeiro na circunferência em 4 partes. Observe. Tracei a circunferência. Vou traçar o diâmetro no sentido horizontal. Achar o ponto 1, 2. Vou tirar a mediatriz. Vou definir o segundo diâmetro. Obviamente dividir em 4 partes iguais. Ok? Achei 3, 4. Vou ligar os pontos. Ligar o ponto 4 ao ponto 0. Achei o primeiro raio. R1 igual a x. Certo? Agora eu vou dividir. Vou traçar o polígono escrito. Vou ligar o ponto 3 ao ponto 2. 2 a 4. E 4 a 1. E 1 a 3. Pronto. Já dividi em 4 partes de medidas iguais. Esse é o conteúdo de polígonos escritos, certo? Agora eu vou definir o segundo raio. A partir do ponto 0 para cima, achei o ponto 5. Raio 2 igual a x'. Ok? Vou centrar o compasso no ponto 0. Abertura 0,5. Vou traçar a segunda circunferência concêntrica. Aí está divisão de circunferência em 4 partes. Duas circunferências concêntricas. E a nossa porca já no primeiro passo traçada. Certo? Vamos para a segunda agora. Está aí o raio igual a lado, ou seja, o raio da circunferência dividida em 6 partes é exatamente igual ao lado. A medida do raio é igual à medida do lado, certo? Então esse raio é igual ao lado, que será também igual ao R1, primeiro raio, certo? Vou centrar o compasso no ponto 0, abertura 0A, na extremidade desse segmento, vou traçar a minha circunferência. Então, R1 igual a x, que é igual também a 3,7 centímetros. Vou pegar essa medida do 0 até o A e vou dividir em 6 partes de medidas iguais. Observe, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Vou ligar os pontos. Então, eu já dividi aí a circunferência em 6 partes de medidas iguais. Vou ligar os pontos para traçar o meu polígono escrito. Observe, do 1 ao 2, do 2 ao 3, 3 ao 4, 4 ao 5, 5 ao 6 e 6 a 1. Então já dividi minha circunferência em 6 partes de medidas iguais. Esse assunto nós estudamos na aula 9. Agora eu vou definir o segundo raio. Eu já tenho R1 igual a x, que é igual ao lado, e a partir do ponto 0 para cima eu vou definir o segundo raio. Observe, do 0 até o ponto 7 é o R2 igual a x'. Vou centrar o compasso no ponto 0, abertura 0,7, e vou traçar minha segunda circunferência concêntrica. Observe. Então aí está o primeiro passo das duas divisões de circunferência e das duas porcas preliminares de 4 quadrangular e hexagonal. 4 lados quadrangular e 6 lados hexagonal, ok? Vamos agora a seguir dar os seus acabamentos. Vamos lá. Construindo porca quadrangular. Segundo passo. Vamos agora reconstruir os traçados da porca quadrangular um pouco mais rápido, com seus acabamentos, e em seguida a hexagonal. Ok? Vamos lá, observe. Primeiro ponto, definir o ponto central. Vou traçar a circunferência, certo? Igualzinho ao slide anterior. Vou dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Ok? Vou definir seus raios. Primeiro raio. Raio 1 igual a x. Certo? Vou definir o segundo raio. Para cima. Do 0 ao 5. Raio 2 igual a x'. Certo? Eu vou definir mais outros raios. 5'. Isso aí será um raio de acabamento. Ok? Observe aí. R1 igual a x. R2 igual a x' e R3, que é o 5', igual a x'. Aí já é acabamento, já é fora das medidas. Fica a critério do seu projeto, ok?
Vamos definir agora os lados. Observe. Liguei o ponto 3 ao 2, 2 ao 4, 4 ao 1 e 1 ao 3, certo? Vou centrar o compasso no ponto 0 até o ponto 5. Vou traçar a minha circunferência concêntrica, igualzinho ao anterior. Agora eu vou dar meus acabamentos. Vou centrar o compasso no ponto 0, abertura até o 5'. Vou traçar uma outra circunferência concêntrica, certo? Aí já se trata de acabamentos, ok? Trata-se de acabamentos. Pronto, está aí a primeira porca quadrangular já com seus acabamentos. Vou colocar do lado um exemplo semelhante, observe. Ela aí, certo? Essa porca pode ser também com as arestas arredondadas. Vejamos. Observe, certo? E ao lado, o seu exemplo na prática. Ok? Vamos agora para a porca hexagonal. Vamos lá. Construindo porca hexagonal. Segundo passo. Vejamos. Está o ponto central. Vou definir o raio R1 igual a X, ou seja, o raio é igual ao lado. Na divisão de circunferência em 6 partes iguais, o raio é exatamente do tamanho do lado, certo? Vou centrar o compasso no ponto 0, abertura 0A, e vou traçar a circunferência R1 igual a X. Observe, pronto. Vou pegar essa mesma medida do 0 até o A e vou dividir essa circunferência em 6 partes de medidas iguais. E vou traçar o meu polígono escrito. Observe, já dividi, achei os pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou ligar os pontos, certo? Tracei aí meu polígono escrito de 6 partes de medidas iguais. Eu poderia traçar também e definir primeiro os raios, como os lados, não tem problema nenhum. Ou você define primeiro os lados e depois os raios, ou os raios e depois os lados, tanto faz. Pronto. Agora eu vou o quê? Vou definir os raios internos, os raios principais, que será o ponto X e X', e alguns raios de acabamentos. Observe, do ponto 4 até o ponto 0, definir um raio, esse será o R1 igual a X. Do ponto 0 até o ponto 5 será o R2 igual a X'. Vou colocar mais dois raios aí auxiliares de acabamento. Será o ponto 5' e 5 duas linhas, ok? Vejamos os raios aí. R1 igual a X, R2 igual a X', R3 igual a X duas linhas e R4 igual a X 3 linhas, ok? Vou definir agora minhas circunferências concêntricas. Observe, do ponto 0 até o ponto 5, tracei a minha primeira circunferência concêntrica. Então até aí você viu no slide anterior, certo? Agora eu vou dar meus acabamentos. Vou centrar o compasso no ponto 0, abertura 5', vou traçar uma segunda circunferência, certo? Vou centrar o compasso no ponto 0 até o ponto 5, duas linhas, vou traçar uma terceira circunferência concêntrica, e aí já estou dando o meu acabamento. Pronto, já fechei aí a minha porca hexagonal, certo? Vou clarear ela, vou dar mais um acabamento, ficar mais bonitinho. Observe. Então cromei, ficou dourada, uma porca linda. Observe ela do lado aí, certo? Eu poderia também fazer uma porca prateada. Observe. Uma porca prateada. Ao seu lado vai surgir essa porca prateada, cromada, ok? Bom, espero que você tenha entendido aí. Vamos lá, na prática fica bem mais fácil. Exemplos de porcas mecânicas. Porcas do tipo A. Vejamos agora algumas dos tipos bem definidas. Observe. Quadrangular. Um outro tipo, quadrangular. Uma hexagonal. Um outro tipo, hexagonal. E para encerrar, vários tipos. Ok?
Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!